Por isso que eu estou dizendo, o reino das trevas, ele age, em primeiro lugar, pelo engano. Você passa por uma situação e você fala, Deus não me ama, eu estou sozinho. Você começa a acreditar nessa mentira. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que você não vai ter lutas, que você não vai passar por dificuldades, que você não possa cair. Ele diz, eu vou estar com você. Agora, você pode escolher dizer, não, eu estou sozinho, Deus não me ama. E aí, quando você pensa isso, o teu coração começa a fechar. E aí quando você começa a falar dessas coisas. E aí essas coisas vêm à existência. Abraão é um homem que foi chamado homem da fé porque a Bíblia diz que ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha a promessa de ser o pai de nações. Mas ele já tinha 99 anos. E a Bíblia diz que ele não olhou para o seu corpo amortecido. Ali, para ele, nem Viagra, nem testosterona, nada dava jeito mais. Ele olhou para a promessa, porque ele confiou que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E Deus fez o milagre. Então, no império das trevas, ele te engana, ele te acusa, porque aí vem com aquela narrativa. Deus pode fazer, mas não vai fazer para você, porque você é um errado, você é um torto. Aí você fala, bom, não tem mais jeito para mim. Mas tem jeito. Qual é o jeito? Arrepender. Arrependimento. E aí, ele fortalece as suas estruturas na vida do coração das pessoas através do pecado. Aí o cara vai e se entrega mesmo, né, para as drogas, para a prostituição, né, para a blasfêmia. E no fim ele vai manter as pessoas cativas. Elas só são libertadas quando invocam o nome de Jesus. Porque essa é a criptonita do diabo. O nome de Jesus é mais poderoso do que tudo isso. Agora, e o reino de Deus? Como é que ele opera? Como é que ele governa? Eu vou te fazer uma pergunta, se você que já está escolar, já recebeu tanta gente aqui que ele já sabe quase tudo, né? Se o império das trevas domina pelo engano, como é que age o império de Deus, o reino de Deus? Pela verdade. É a verdade. O governo de Deus é pela verdade. Não tem outro jeito. Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Deus não pode mentir. O pai da mentira é o diabo, mas Deus não pode mentir. Como ele se estabelece? Como é que o reino de Deus se estabelece num planeta maculado pela maldição, pelo pecado, por demônios? Pela redenção. E o que é redenção? Essa é uma palavra teológica, que significa libertação mediante a um preço pago. Qual foi o preço que Jesus pagou? A sua própria vida. É a vida dele pela vida de toda a humanidade. Todo aquele que nele crê. Então, o reino de Deus é maravilhoso. Quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Ele está ensinando você a orar. Você vai enfrentar uma guerra espiritual, não vai ser pegando em arma. Como é que você vence na tua casa, nas tuas coisas, na tua vida interior, no teu mundo interior? Como é que você vence os ataques, as narrativas, os pensamentos intrusivos? Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Invoca. O Senhor fala, invocar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. E aí Deus vem e redime. Quando você invoca o nome de Jesus, Ele vem e te liberta do império das trevas. Eu comecei usando Colossenses 3. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como ele fez isso? Quando você crê em Cristo. Porque a Bíblia diz isso. Conhecereis a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vilela, o dia que eu aceitei Jesus, foi uma guerra espiritual. Eu estava naquele acampamento em 1981, tinha ido para lá com o coração fechado, sabe? Eu falei, eu vou azarar com aquelas crentes, eu vou acabar com esse acampamento. Porque eu era um menino de 19 anos, cheio de dor, cheio de ressentimento, sabe? Com justificativas para odiar meu pai. Eu estava completamente em cativeiro. E no momento que eu comecei a ouvir a palavra, tinha levado uísque, eu levado cigarro, falei... Quando eu ouvi a palavra era tão poderosa na minha vida, mas tão poderosa, que a hora que eu vi eu estava lá na frente. E sabe qual foi a pá de cal contra o diabo? Eu ainda falei assim, Deus, se você existe,
Porque eu não acredito que o Senhor ainda tenha jeito para mim. Mas se tem jeito, eu quero uma prova. Isso é uma sexta-feira de carnaval, dia 27 de fevereiro de 1981. Eu quero esquecer de cigarro. Porque eu não conseguia parar de fumar. Eu Vício. não tinha dinheiro, eu pegava o dinheiro, bituca do chão. Ô tio, me dá um cigarro. Eu era assim, não conseguia ficar sem fumar. Eu falei, eu preciso de um milagre. E se Deus me ama, Ele vai me dar esse milagre. Sexta-feira à noite. Chorando, as pessoas me abraçaram, falaram, Jesus te aceitou, escreveu o teu nome no livro da vida, e eu saí dali com aquela pergunta, será? Assim? Tão fácil? Vilela, passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, nós voltando, eu estava no ônibus, paramos no posto, quando eu vi uma pessoa acendendo um cigarro. Naquele momento eu falei, Senhor, o Senhor me aceitou. Isso é chorar. Ninguém teve que falar nada para mim. Quando eu voltei, meu pai me recebeu lá. Você já conhece a minha história, sabe que fazia 5 anos que eu não falava com ele. Eu olhei para ele e senti amor por ele. E eu abracei e falei, pai, me perdoa por ter sido um filho tão rebelde. E Jesus mudou minha vida. Meu pai olhou para mim, me abraçou, não falou uma palavra. Isso em fevereiro. Em agosto, ele me chama no quarto dele e fala, filho, vem aqui no meu quarto. Tá, pai, o que aconteceu? Eu quero aceitar Jesus. Falei, como assim? Por quê? Ele falou, o que aconteceu com você? Não foi mudar de religião. Você foi transformado por esse Deus e eu quero isso na minha vida. Você me batiza? Falei, pai, eu não sou pastor, mas vai ser. E Deus me deu a honra de ser a primeira pessoa que eu batizasse como pastor. Poxa. E eu me tornei o melhor filho dele. Cuidava dele, honrei. Meu pai passou a ter orgulho. Eu fui liberto das narrativas. Eu fui liberto do sentimento de desamor, de acreditar que ele não me amava. Porque eu era difícil, eu tinha uma irmã que, apesar de ser um ano mais velha, era menina. Então a gente brigava, eu sentava na mão nela e ele vinha e batia em mim. E isso foi alimentando, você entendeu? A acusação, o sentimento de rejeição. Então o que eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele me libertou. Ele me redimiu. Ele pagou o preço dos meus pecados. É isso que Ele faz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar de toda injustiça. Nos purificar de toda injustiça. Então, como é que avança o reino de Deus depois da redenção? Pela fé. Porque a gente vai viver no mesmo mundo, vai ter as mesmas guerras, vai ter as mesmas lutas, vai enfrentar os mesmos demônios, vai enfrentar as mesmas ansiedades, mas você pode fazer uma escolha. Como é que eu vou lutar contra isso? Eu vou lutar com as armas humanas ou eu vou crer no que a Bíblia está dizendo? Vilela, eu te falo, eu não sou perfeito, estou longe de ser, mas eu vivo o que eu creio. E Deus, Ele foi transformando a minha vida. Às vezes, eu ouço coisas sobre mim que eu falo, meu Deus, eu era desse jeito. Eu me lembro que um dia eu estava numa reunião com os meus pastores, né, e eu falei uma coisa assim, tinha uma questão ali sobre posicionamentos, aí um dos pastores falou assim, Lamartine, mas a pastora bate e você assopra. Eu falei, como é que é? Não, a Lília bate, né, é dura, e você vem e assopra. Aí eu falei, não, sou eu que assopro? Que bênção. Nunca pensei na minha vida que eu ouvi isso. Eu sou o que assopro. Ou seja, Deus foi mudando a minha vida. Hoje eu sou um cara muito mais manso. Ainda tem meus rompantes e tal, mas o que eu quero dizer, o que mudou minha vida não foi uma religião. O que mudou minha vida é a fé num Deus que me ama, num Deus que tudo que Ele fala é verdade. E eu vivo por isso. Já passei momentos de silêncio, né? Nós tivemos alguns dias atrás, né, a Páscoa, né? E o que eu digo? O que é a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa é o dia da morte do Salvador. O que é o domingo de Páscoa? É o dia da ressurreição. Mas no meio dessas duas coisas, você tem o sábado de aleluia, que é o quê? É o sábado do silêncio. Quando parece que Deus estava em silêncio, que não estava fazendo nada. Mas Ele estava trabalhando lá. E quando chegou o domingo da ressurreição, a gente descobre que mesmo no silêncio, Deus continua operando. Então,
Se você pertence ao reino de Deus, você tem que buscar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero avançar. Mas você não avança no reino de Deus se não for pela fé. Como é que ele se manifesta numa nação? Ele se manifesta pela justiça. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra política, Vilela. Direita contra esquerda. Não temos? Temos. Isso, País todo dividido. E dos né? dois lados, por que as pessoas conseguem manter as suas posições? Porque tanto na direita quanto na esquerda existem coisas que têm que ser mudadas. Como é que Deus pode transformar a nação brasileira? Através de quem é parte do reino dele. Não basta ter conversa, não basta ter discurso, você tem que ter vida. Você tem que ser transformado por Deus para manifestar a justiça de Deus onde você estiver. Porque contra a verdade não existem argumentos. Os discípulos antes, eles eram judeus, eles eram pessoas que viviam de acordo com a lei. Mas quando eles viram a ressurreição de Cristo, eles perdiam a vida, podia fazer o que fosse, eles não iriam ser parados. Então quem vai vencer essa batalha no Brasil é o Senhor. E para que ele vença, nós, como seus súditos e seus filhos, precisamos viver a verdade, viver a fé e ser diferentes. Porque se a gente odiar o outro lado, mesmo que o outro lado, na nossa concepção, estiver completamente errado, nós seremos iguais a eles. A única maneira do Brasil ser restaurado, eu quero dizer para você que é cristão, né, que muitas vezes fica cheio de ódio pelas pessoas que pensam diferente, eu quero dizer para você que se você está desse jeito, você está debaixo da influência do império das trevas. Porque o reino de Deus, ele só se manifesta pela justiça de Deus e quando nós vivemos segundo a sua palavra.